Bem-vindo, pessoal do Guará, comunidade que está passando aqui pelo Calçadão Cultural. Esse calçadão que é tão importante para a nossa cidade, que além de incentivar os debates públicos, né, fazer com que a comunidade tenha acesso a um bate-papo com participação popular, também é possível aproveitar o circuito cultural que vai acontecer aqui a partir das 5h30. Então, todos os pontos aqui, os 9 pontos da cidade, vão estar rolando aí atividade cultural ao mesmo tempo, daqui a pouco com o pôr do sol, que é tão lindo nessa região aqui do nosso Guará. Então, pessoal, eu sou Juliana Krause, eu estou diretora administrativa financeira do Instituto de Ciência e Tecnologia Multiplicidade, que é parceiro dessa atividade aqui do Festival Guará, do nosso calçadão cultural. E aqui a gente está hoje quanto o projeto Hackacity Guará Mutirão Cidade Inteligente. O projeto Hackacity Guará, ele acontece aqui desde 2018, que é um laboratório social, onde com participação popular, a gente pensa no Guará como uma cidade inteligente. Como é que a gente pode ser uma cidade inteligente? Pode ser uma cidade inteligente para os moradores de rua? Pode ser uma cidade inteligente para os artistas? Pode ser uma cidade inteligente para os ciclistas? Para os idosos? Essas abelhinhas, onde eu vou, elas, acho que em outra vida, elas... E a gente, desde 2018, vem provocando atividades, ações aqui na cidade e que acabam resultando em maratonas de inovação que a gente faz com pessoas interessadas em transformar suas ideias em startups. E a gente faz essas atividades aqui e acaba fazendo um processo de pré-incubação com essas ideias que nascem dos saberes populares, das dores que a gente vive na cidade. E a gente acaba fazendo essa pré-incubação e colaborando aí com a modelagem de negócios inovadores e que a gente consegue, dentro do Instituto Multiplicidade, acelerar, né, motivar o acesso ao mercado, né, e a outros parceiros para as ideias que nasceram aqui no nosso território, aqui no Guará. Então, hoje, aqui nesse palco, a gente vai estar falando, a gente está tendo aqui no Guará, são 6 painéis simultâneos para a gente debater a cidade, o Guará como uma cidade inteligente. E esse painel aqui, aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né, Paulo? É o painel mais importante do mundo hoje, né? Porque o mundo hoje, a gente tem 2 desafios no mundo, pessoal, que é combater a desigualdade e a mudança climática, né? O Ninho em Setembro está chegando aí e a gente com isso, né? Então, por isso que eu acho que esse palco é muito importante quando a gente fala de empreendedorismo, de inovação, de aceleração, viu, Henrique? A gente tem que falar, e eu com isso? Né? E o impacto disso para a natureza? Né? E os recursos naturais, humanos? Né? Como é que a gente consegue ser sustentável? Como é que a gente pode reaproveitar o que já tem? E aí a gente pensou nesse painel aqui para o Guará com muito carinho, porque o Guará, para quem não sabe, Guará é uma cidade-parque. Todas as quadras da nossa cidade têm uma praça e tem uma área verde. Sem contar que o Guará tem áreas de preservação ambiental e compõe uma das principais RBIOs do Distrito Federal, que é com o nosso parque aqui, Ezequias Henning, né? Que é um parque de muita resistência aqui no nosso território, um parque muito importante, que tem o Córrego Guará, que tem nascentes importantes, que tem um bioma do Cerrado extremamente relevante para o Distrito Federal. A gente tem que lembrar que a gente está no Cerrado, mãe das águas do Brasil, né? Água essa tão visada aí, né? pelos outros países, a nossa riqueza, nosso bioma, a nossa riqueza natural. Então, o painel hoje é o meio ambiente, cerrado, ocupação sustentável do território. Hoje a gente está recebendo aqui Henrique Guimarães. Henrique é empreendedor, mentor, investidor e cofundador da Cotidiano Aceleradora. Com mais de 10 anos de experiência na aceleração de negócios, Henrique construiu sua trajetória profissional na área de tecnologia e foi fundador da primeira startup brasileira acelerada no Vale do Silício. Olha que orgulho ter o Henrique aqui no Guará.
Atualmente, atua como conselheiro em decisões estratégicas para fundadores e é guardião da metodologia do CAMP, Programa de Aceleração da Cotidiano. Seu trabalho é voltado à construção de sistemas e estratégias que apoiam empreendedores a crescer com maturidade, consistência e previsibilidade. Então, Henrique, olhando aqui especificamente para o Guará e com toda a sua experiência de inovação e aceleração, como é que você encara assim, a oportunidade de empreendimentos, né, levando em conta a preservação do cerrado e a ocupação sustentável aqui da cidade? Conta um pouquinho como é que a gente, a nível de inovação, de empreendedorismo, como é que a gente pode preservar nossas áreas verdes, o meio ambiente e estimular, né, iniciativas inovadoras que consigam protagonizar a preservação ambiental e a sustentabilidade do nosso Guará. Opa, obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Trazer minha contribuição, né? Acho que a gente tem uma boa experiência olhando para negócios inovadores. Quando a gente fala de negócios inovadores, por muitos anos a gente entendeu que a gente estava falando de tecnologia e às vezes a tecnologia que a gente vai ter é que o Fabiano vai apresentar para a gente aqui, né, de como a gente consegue aproveitar resíduos de uma forma sustentável e gerar riqueza a partir disso, né? Então existem várias formas de a gente compreender a tecnologia. Então, alguns cases, né, vendo numa jornada já de 10 anos, apoiando empreendedores e fundadores, né, na construção de negócios, a gente também viveu programas voltados especificamente para a sustentabilidade, negócios de impacto. E quando a gente fala de negócio de impacto, a gente está dizendo que são negócios que visam lucro, ao mesmo tempo que visam um impacto social. Então, não há o lucro primeiro e depois o impacto, ou o impacto primeiro e depois o lucro. Então, as duas coisas andam juntas. Então, se a gente não consegue, nesse conceito, naturalmente, quando a gente senta nessa cadeira, ela precisa trazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu posso ser uma empresa que pega os resíduos, processa esse resíduo, gera um material com valor agregado, mas esse material com valor agregado que eu gerei, ele não tem escoamento no mercado, eu estou gastando energia mais do que talvez resolvendo um problema. Então é importante a gente entender que o desenho ele é completo. A gente precisa entender a jornada como um todo, de onde ela começa. Quando a gente consegue compreender esse fluxo, a gente vai entender que as oportunidades estão ali. Então acho que a desconstrução da visão de que a tecnologia, cidades inteligentes, câmeras, carros andando sozinho, semáforo, não sei o que lá, pode ser uma coisa muito mais quando a gente enxerga o que somos, quais são nossas potências e como a gente trabalha as nossas potências dentro da nossa casa. Então, isso é a grande força, né? E talvez um último exemplo que eu possa dar aqui é que a gente também tem em casa, né, aqui no Distrito Federal, que é a Embrapa, no caso a unidade de agroenergia, né, que é uma unidade que trabalha vários subprodutos, né, de produções industriais, gerando energia, inclusive produtos que a gente tem nativos no Cerrado. Então, ela vem fazendo um trabalho incrível, fica na Asa Norte também, assim, super aberto para receber todos nós, estão também convidados para essa visita. E a gente consegue enxergar como, na potência que temos, né, quanto a gente pode ainda nos perceber mais ricos do que somos, já que temos tanto recurso disponível que hoje a gente joga fora, né? Então, assim, minha pequena contribuição aí por enquanto, depois a gente pode aprofundar mais, se for o caso. Obrigado, gente. Obrigada, Henrique, por essa introdução tão importante de trazer aí exemplos, né, modelos que deram certo e que respeitaram o meio ambiente. E aqui também hoje está aqui com a gente um Fabiano, né, Fabiano? Fabiano guaraense, né, Fabiano? Ou quase guaraense, morou no Guará. Morou no Guará na infância, pronto. Dá 38, aí, ó, pronto. Dá 38 para o mundo, né? Então, Fabiano, ele é cofundador da Sustentagro, que é uma startup aqui do Distrito Federal, voltada para a economia circular e agricultura sustentável, né? Que transforma resíduos de coco verde, que normalmente seriam descartados, né? O que a gente faz com tanto coco, né? Imagina, ele vai contar para a gente
o tanto de coco verde e casca que tem por aí, e eles criaram uma solução a partir de uma ideia, a partir de uma dor, né, observando não só o potencial disso, transformador disso, mas também o potencial de impacto, né, que poderia trazer. Pensaram aí numa solução de descarto, né, desse substrato, né, você vai estar explicando aqui para a gente. A solução ajuda a reduzir resíduos urbanos, melhora o solo, economia de água no cultivo e gera novos produtos e renda a partir do coco descartado. Fabiano, que bom que você está aqui, viu? E Fabiano foi incubado pelo Instituto Multiplicidade, participou do processo de incubação, começou aqui com o Hackacity Guará, né? E Fabiano, conta um pouco para a gente como surgiu essa ideia da Sustentagro e como é que você percebe que essa startup pode contribuir para a preservação e desenvolvimento sustentável, não só no Guará, mas em outros territórios, já que você já está aí num processo de aceleração lá com o cotidiano. Conta para a gente como nasceu essa ideia, como é que vocês modelaram esse negócio e como é que você percebe essa solução de impacto ambiental aí para a cidade. Boa tarde a todos, muito obrigado por estar aqui com vocês. Fico feliz pela oportunidade de estar de volta, né? Que a gente começou aqui no Guará, foi a primeira incubação lá no Guará, AgroHack Guará. De lá a gente foi para a AgroBrasília, de lá a gente ganhou um prêmio de inovação e sustentabilidade, mas a nossa ideia surgiu de uma dor nossa. Assim como eu sou produtor rural, meu irmão também é produtor rural, a gente planta mirtilo e na época a gente precisava aumentar a produtividade da nossa plantação. E a gente plantava no substrato que era a palha de arroz. Porém, a palha de arroz ela é inerte e ela não absorve nada. Você molhou ali, a planta vai absorver só na hora de acabou. Eu fui perguntar para um pesquisador da UNB, que na época era o nosso consultor, o que podia fazer para poder melhorar. Ele falou, tem a fibra do coco, mas porém você tem que desenvolver um processo de lavagem, tirar o sal, tirar o tanino, para você poder usar esse substrato, porque senão você mata a planta. Aí que surgiu a Sustentagro. A gente desenvolveu a tecnologia que faz esse processamento, beneficiamento do resíduo do coco. Nesse processo, nesse meio do caminho, a gente ficou assustado, porque quem está nos assistindo, não sei se sabe, aqui em Brasília é gerado 60 toneladas de resíduo de coco por semana, então, e só 10% desse resíduo é aproveitado, é utilizado, tudo, o resto vai tudo para aterro sanitário, então é dinheiro jogado fora, vocês vão entender daqui a pouco. Esse ano a gente vai querer bater 1 milhão de vendas com lixo. Então, é isso. Tecnologia é isso. Às vezes a gente acha que é IA, que é computação, não, mas às vezes está no seu quintal, está uma tecnologia sustentável que você pode viver disso e ter prosperidade com isso. Então, através de uma dor nossa, da produção rural nossa, surgiu nossa startup e a gente vem crescendo e vem melhorando cada dia. Hoje nós pegamos o resíduo do coco, beneficiamos ele, fazemos substratos personalizados. O cliente vai plantar tomate, morango, baunilha, mirtilo, a gente faz substratos personalizados. Hoje já atende o Brasil todo. Em breve, se Deus quiser, estamos dentro do Peru. Eu fico emocionado por isso, porque é do Guará para o mundo, é justamente isso. Tem uma história bem legal, que eu estava lá na chácara, lá, pegando coco, todo sujo. Aí meu tio falou, larga isso aí, vai rodar de Uber. E você não vai dar dinheiro, você vai dar nada para você não. E hoje, olha onde que a gente chegou, onde que a gente está, né? É justamente isso, acreditar na sua ideia, desenvolver, melhorar, aperfeiçoar, focar, como o cotidiano fala muito, né? Focar e tentar escalonar isso, né? Porque quando você está no começo, muita gente vai te criticar, muita gente vai te falar que não dá certo, muita gente vai falar que não tem como, mas se você acreditar no processo de inovação, dá certo, né? E nesse processo a gente viu que a natureza é perfeita. A natureza a gente só vê as árvores por cima, né? Mas para a natureza chegar nessa altura, chegar nesse patamar, ela precisa de sustentação. Ela precisa fazer uma base sólida, assim como a casa de vocês. Tem a história dos 3 porquinhos, né? A casa de madeira, a casa de concreto. E se você não fizer uma base bem sólida, a planta não desenvolve. E a gente conseguiu desenvolver isso com o nosso substrato. Hoje tem grandes viveristas que usam o nosso substrato para fazer o berço das mudas. Então, planta a sementinha lá no nosso substrato e de lá vira essas árvores bonitas que hoje em dia
tem aqui na cidade, tem no plantio. A gente tem parceria hoje aqui no Guará também com a horta comunitária ali do pessoal do Arapoti. A gente faz plantio coletivo com eles, a gente usa nosso substrato no plantio com eles lá também. Então, a gente também acredita muito nisso, né? É dividir também, né? Tipo, a natureza nos dá, então a gente também retribui isso com parcerias e tá vindo plantando, tá vindo trazendo essa sustentabilidade de volta, né? Já que a gente começou aqui no Guará, então nada mais válido do que trazer algum benefício também para o Guará, porque é gratidão, né? É justamente isso. A gente viu que hoje o problema de resíduo no mundo é muito grande, né? Mas só que a gente pode mudar isso com a simples atitude de cada um. Mudar a mentalidade, que começa dentro de casa de cada um. Se cada um separar só seu resíduozinho orgânico lá, do resíduo sólido ali, já faz uma mudança gigantesca no planeta. A gente já consegue mudar muita coisa. Então as pessoas têm que começar a olhar de outra forma essa questão do resíduo, né? A questão do descarte, né? Porque quando chega lá na reciclagem, lá muitas vezes o resíduo poderia ser até de reciclagem, mas como está sujo, como está contaminado, às vezes não consegue fazer a reciclagem. Então acho que as pessoas têm que começar a compreender, entender que a mudança vem de dentro de casa, vem de cada um pode fazer a mudança. Eu sempre desde pequeno escutei isso, você não pode mudar o mundo, você vai fazer nada, mas eu entendi que se eu mudar meu mundo, eu mudo tudo ao redor, então eu já estou fazendo a mudança, está tudo bem. E é isso, né? Tipo, se cada um fizer sua mudança, a gente consegue melhorar o meio ambiente, consegue fazer uma cidade mais sustentável, uma cidade melhor para todo mundo. Você falou no fenômeno El Niño, né? O ser humano tem que entender que se ele não mudar, ele vai parar de existir e o mundo vai ficar aí. A natureza vai continuar. Só que o ser humano não vai mais. A gente já está em termos climáticos, olha o calorzão que está, né? Então, se as pessoas não entenderem isso, que a gente tem que mudar essa consciência, tem que mudar nosso comportamento, tem que mudar nossa forma de cuidar da natureza, a gente é um só, a gente com a natureza é um só. Mas só que o ser humano tem um problema que é o ego. Ele quer ser o centro, mas ele não é o centro, é apenas mais uma composição desse elo, desse ecossistema. Então a gente tem que, eu acredito que o primeiro passo que tem que tentar é conscientizar a população, conscientizar todo mundo que o ser humano é mais um nesse planeta. A gente não é melhor nem pior do que qualquer animal, qualquer árvore, qualquer isso. Então é tudo complemento. A gente vive tudo no ecossistema e cada um fazendo sua parte, a gente consegue viver da melhor forma. E muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, muito obrigado o Instituto Multiplicidade por ter incubado a gente lá no início, ter acompanhado. Hoje a gente está lá com a Cotidiano, lá no Start PSB. A gente vê na trajetória de crescimento desde o início, né? Lá no início lá a gente faturava nada, a gente começou só com a ideia. Depois, no primeiro ano, a gente conseguiu faturar R$5 mil, depois a gente faturou 20 mil, faturou 200 mil, esse ano já está faturando 300 mil, se Deus quiser, daqui para o final do ano a gente vai estar faturando 1 milhão de vendas. Então é isso, né? Do lixo, a gente está conseguindo ser próximo e está conseguindo ter rentabilidade. Isso é tecnologia. Então, isso é sustentabilidade, isso é trazer a economia circular de fato, né? Que a gente tira o resíduo volta processado, volta para a planta, volta para a árvore, gera vida, gera riqueza, né? E riqueza é isso, né? Riqueza é o simples. Riqueza não é bem material, riqueza não é dinheiro, né? Riqueza é saúde, é a gente viver bem, viver no coletivo. O Guará tem uma característica que eu acho muito legal, que é a comunidade. E se a comunidade se unir e souber sua potência, a gente consegue mudar bastante coisa. E Guará pode ser um modelo para Brasília. Obrigado. Muito bom, Fabiano. Tocou nossos corações, né? Ele falou uma coisa importante da natureza, né? Ele falou que a natureza deu para ele, ele retribui. A natureza é isso, né? Está aí, né? A riqueza está aí. E aí, agora trazendo um pouquinho para o nosso representante guaraense aqui, Paulo, empreendedor. Guaraense desde quando, Paulo? Desde 70 que ele está no Guará, vivenciando as praças, os parques, os bosques que a gente tem aqui. Mas mais do que isso, como a provocação aqui foi sobre a sustentabilidade ambiental, né? A natureza retornando para a gente, porque a gente fala muito da sustentabilidade financeira, mas aqui é a sustentabilidade ambiental, né? Ou seja, a natureza, a gente usa a natureza, ela garante o nosso pão de cada dia, a gente doa, a gente ensina o próximo, a gente respeita o ciclo da vida,
que é o que o Fabiano trouxe aqui. Pensando nisso, pensando na qualidade de vida de nós guaraenses, Paulo, você que conhece o Guará assim no dia a dia, a gente tem uma dor aqui que é com lixo, né? Porque eu vou pegar a deixa do Fabiano aqui e a gente falando de ocupação sustentável do nosso Guará, meio ambiente, né? A gente tem um problema sério aqui com essa questão da coleta seletiva, do lixo nas praças, né? Dos nossos comércios não ter um container específico para isso, né? Se a gente anda um pouquinho aqui no Guará, a gente observa que os containers das lanchonetes, dos restaurantes, das escolas, enfim, a gente não tem uma educação ambiental para a coleta adequada de resíduos da cidade. Eu queria que você contasse para a gente, quanto guaraense, como é que você percebe essa vivência ambiental do nosso cerrado, da nossa cidade, e disso que ele falou. Será que é possível, no nosso dia a dia, respeitar a natureza? Né? É possível respeitar e melhorar o nosso meio ambiente? Né? Conta para a gente aqui, como um guaraense, como é que você percebe isso aqui na cidade? Boa tarde, meu nome é Paulo, moro aqui desde 70, e assim, primeiramente me sinto muito honrado aqui na sua presença, vocês dois, porque eu acho uma coisa muito espetacular, assim, quando a pessoa gera renda, gera emprego, né? Dá oportunidade para outras pessoas também, né? Eu acredito que você tem um monte de servidores, né? Trabalhando com vocês, colaboradores, e ao mesmo tempo tirando da natureza uma coisa que foi descartado lá na frente, e dali você aproveita e faz negócio. Você faz dinheiro, faz renda, sem afetar a natureza. Então, eu fico muito honrado com isso, muito feliz mesmo. Quanto à questão do descarte do lixo no Guará, o que acontece é que não é só no Guará, em toda Brasília, acredito que praticamente todo o Brasil, é uma questão cultural mesmo, né? Então, assim, a pessoa, ela vai descartar o lixo dela, não se preocupa com a natureza. Ela está com o lixo dela, põe tudo dentro do saco, não importa se é orgânico ou se não é, ela não separa o lixo de forma adequada. E ela joga lá no... E outra coisa, mesmo se a pessoa quiser separar, nós não temos os containers separados. O próprio Estado não tem uma coleta seletiva de qualidade. E o que eu acho que falta assim, é o Estado, o governo em si, fazer cursos, reuniões com a própria comunidade para mostrar a importância de você separar o seu lixo, né? E isso, nós temos os catadores também, por exemplo. O catador ele vai pegar uma lata no lixo e destrói o lixo todinho. Por quê? Porque você tem um container, né, para tudo, qualquer tipo de lixo, e um morador ele pega uma lata, uma caixa, joga tudo misturado, e o catador vai estragar todos os sacos, né, para pegar uma lata, um papelão, né, para trabalhar com a questão de reciclagem. Então, assim, falta também uma orientação para a própria população também. Muito bom. E agora aqui para ele, para o Fabiano, né, que nasceu aqui uma startup brasiliense, guaraense, uma ideia para o Guará. Depois que tudo isso que você viveu, passou, está passando quanto negócio, né? Você que é daqui, você que olhou para a natureza e falou, poxa, a natureza precisa dessa ajuda, e a própria natureza pode se ajudar se eu for ponte. É mais ou menos isso, né? Eu vou ser instrumento para ajudar a natureza a ser natureza. Pensando nisso, o que você traz de ideia para o Guará? Fala assim, ó, nessa minha caminhada eu identifiquei essa dor, e essa dor aqui pode ser uma oportunidade para a cidade. Legal, obrigado. Obrigado, amigo que está de bike aí. A ideia é justamente essa. A gente acha que sustentabilidade é coisa do mundo. Se todo mundo ficar um dia sem carro e rodar de bike, em vez de ir trabalhar, ir para a escola, a gente já está sendo sustentável. A gente já está deixando de poluir o mundo. A gente vai lá para o plano, lá para a rodoviária, lá para onde comprar roupa. Por que eu não posso aqui no amigo? Qual é o nome da sua marca, amigo? Paulo, qual é o nome da sua marca? Tu tem Instagram? Qual é o nome do Instagram, por favor? Paula Açaí, segue o Paula Açaí lá depois, por favor, galera. É isso. É guaraense. Vamos fortalecer a comunidade. A gente quer saber lá do cara que está lá na Samambaia, na Ceilândia, que tem meu vizinho aqui que pode vender
eu estou poluindo menos, gerando renda para a cidade, gerando renda para a comunidade. Eu não estou poluindo porque ele é mais perto de eu chegar nele, e eu ainda vou de bike para lá, de repente. Paulo, eu vou lá na sua loja, lá, tem como mostrar a mostrada das blusas, que as blusas dele é bonita pra caramba, eu indico. E é isso. São pequenas atitudes, entende? É por isso que eu falo, é mudança de mentalidade. As pessoas têm que... tem tecnologias, são tecnologias ancestrais. Antigamente a gente vivia em comunidade, brincava... Eu corria atrás de pipa aqui no Guará antigamente. Então, hoje em dia você não vê mais isso. Hoje em dia você vê só a galera no celular, presa aqui na tecnologia. A gente falta isso. Viver em comunidade, viver diversidade, viver o presente. Deus não dá o presente todo o tempo, a gente não aproveita o presente. É isso. Aqui no Guará surgiu uma startup, uma ideia, foi até inovadora. Antigamente, quem é das antigas sabe que tinha muito carroceiro, tinha muito cavalo. E surgiu uma startup que era o tuk-tuk, que é para tirar os cavalos... porque o que acontece? Eu poderia tirar os carroceiros de uma vez. E tinha que arrumar uma solução justamente para isso. E aí, através de uma startup, surgiu a ideia de um tuk-tuk, que o tuk-tuk substituía as carrocinhas e parava com os cavalos. Então, é justamente isso que ele falou. Às vezes é uma dor e o Guará foi o primeiro nessa inovação, nessa sustentabilidade. Então, o Guará tem muito potencial, mas eu acredito que falta isso. Falta visibilidade, falta incentivo, acho que falta isso. Falta a comunidade se engajar mais. Guará, para mim, a cidade de Taitade, se não me engano, é mais perto do plano Guará. Então, e aí, como eu falei antes aqui, o Guará é comunidade. O Guará é da gente, né? A Feira do Guará aqui já foi patrimônio tombado. Então, aqui tem o maior... Eu nem sabia como que é. O maior teatro de areia da América Latina. Então, a gente tem vários espaços culturais, vários espaços aqui que podem ser aproveitados, podem ser melhor utilizados pela população e não se utiliza. Olha o Cave. O Cave está abandonado, então tem vários espaços aqui que a população poderia estar ocupando, poderia estar utilizando. Esse evento que é maravilhoso, massa, a galera está caminhando, parou, está trocando ideia. Obrigado por vocês terem parado. Aí, ó. A nova geração, né? É isso. A gente tem que preservar, tem que cuidar para essa nova geração ter vida. Porque se a gente não cuidar, é isso. Daqui a pouco eles vão ter que viver igual os filmes que tem lá, fica só em caverna, escondido, porque não pode sair na rua. É o calor dos infernos. Infelizmente vai ser isso. Mas é. Infelizmente, se a gente não cuidar da natureza, daqui a pouco a gente não consegue viver. Obrigado. Muito bom, Fabiano. E você agora eu vou passar, depois que eu passar aqui para o Paulo falar um pouquinho, 2 minutinhos aqui para a gente abrir para quem quiser falar um pouquinho. Paulo, Fabiano e Henrique deixaram aqui, né? Passaram a bola aqui para mim. Os dois trataram de negócio, de empreendedorismo, de impacto, né? Você, quanto seu negócio, você percebe a oportunidade no Guará de trabalhar uma cadeia produtiva solidária, circular, ou seja, o tecido que você compra, você consegue comprar no Guará, o algodão você compra no Guará, o serigrafista, a tinta, enfim. Você tem condição no Guará de gerar uma cadeia produtiva própria na cidade, fazer com que isso gere renda, emprego? Você acha que sim, ou você acha que o Guará ainda não está preparado para atender essa cadeia produtiva, essa diversidade, e tem que buscar em outras regiões administrativas recursos, e aí, com isso, a gente não consegue desenvolver uma cadeia produtiva solidária? Você acha que é possível, ou você acha que ainda está distante da gente fazer isso aqui no Guará? No Guará, a gente tem ali o Polo de Modas, né? Que é um local muito bom, vende muitas coisas boas lá. E assim, o nosso material, a gente não trabalha com algodão, a gente trabalha com material já reciclado, né? O próprio pano. E no Guará a gente consegue encontrar. A gente não produz, a gente já compra pronto, o que a gente faz é a parte da serigrafia, né? Que é trabalho com DPF. Então, assim, acho que essa questão de ter um prefeito em cada quadra e ele trabalhar junto com o Estado, com o governo, para fazer reuniões com os moradores, para como lidar com o lixo orgânico, eu acho que seria uma situação importante. Talvez seria até uma solução para o futuro. Muito bom, Paulo. Olha que legal, né? A gente teve soluções, trouxe problemas e teve soluções. Obrigada para todo mundo que está participando. Pessoal, está rodando uma pesquisa, está lá o QR Code, está no nosso Instagram, está rolando uma pesquisa comunitária, um mapeamento de diagnóstico do nosso Guará, que a gente está colocando lá os problemas e as soluções para a nossa cidade. Isso vai impulsionar isso, inovação,
participação, porque inovação de verdade é bom quando cada inovação social tem que ter impacto social, tem que ter democratização de acesso, de tecnologia, e é isso que a gente vem propor aqui no Hackacity Guará. Queria agradecer a presença de todos. A gente vai agora começar com o Clube do Blues, né? Vai passar a programação aqui, vão passar o som. Queria agradecer todos vocês, Fabiano, Paulo e Henrique pela roda. Vou passar o microfone para vocês se despedirem ali para a câmera, que vai estar filmado, gravado, na nossa página do YouTube, essa roda de conversa, para quem quiser retomar, pegar as dicas, né? Foram dicas bem importantes, bem legais. E vamos cuidar da nossa cidade, né? Vamos cuidar do nosso meio ambiente, vamos cuidar do nosso lixo. Olha que dia lindo, olha que pôr do sol lindo que a gente vai receber de presente dela, né? Da mãe natureza, pra gente, né? Sem ela a gente não tem vida, beleza? Então, obrigada. Quero aqui passar para vocês se despedirem e a gente encerra, então, a nossa roda de meio ambiente, cerrado e ocupação sustentável. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, debatendo, passando um pouquinho do meu conhecimento sobre... E um pouquinho da nossa trajetória. Parece que quem está vendo o vídeo aí, siga a gente no Instagram, lá nas redes sociais, nos acompanhe. Se puder, compre nosso produto, que você vai estar ajudando a mudar o mundo. Então, você vai estar te retirando um pouco que está sendo jogado no lixo e está fazendo a economia voltar, a economia circular. E muito obrigado. Faça a sua parte, vamos mudar o mundo. Essa é a mensagem que eu deixo. Se cada um fizer a sua parte, a gente consegue mudar o mundo e impactar. Muito obrigado. Obrigado pelo convite de estar aqui com todo mundo e eu vou ser bem rápido. Eu peço sim, que a comunidade do Guará se una para que faça uma pressão ao governo, no caso, né, para que cuide da nossa cidade. Por exemplo, nós temos nas quadras ímpares, lá embaixo, já foi tudo tomado para aqueles prédios, tem comércio, tem um monte de prédio lá, né, aqueles prédios lá altos, né. O Guará não foi projetado para isso. Nós temos do lado de cá, que são as quadras padres, temos essa questão verde aqui, ó, né, maravilhosa. Então vamos torcer para que o governo não queira vender, pegar, entregar para os incorporadores para construir prédios aqui, que o Guará vai virar o quê? Não vamos ter mais natureza, né? Eu vou dar um exemplo básico ali, nós temos o Jockey Club ali do Guará 1, né, que provavelmente o governo está negociando para a incorporadora para levantar prédio lá. É uma nova cidade. Então isso vai impactar na questão sem planejamento, da questão da mobilidade, né? Então, assim, o Guará vai crescendo e como é que fica a natureza, né? Muito bem. Pô, igualmente agradecer pela oportunidade, pelo convite. A gente sabe que se a gente não ocupa, outros ocupam, né? Então, falar sobre ocupação organizada, falar sobre governança, como a gente se organiza como sociedade organizada, para permitir com que esses movimentos, eles, de fato, tragam os melhores benefícios para as nossas cidades. Então, isso faz, inclusive, um dos palcos é sobre governança, sobre organização, né, como que a gente consegue, juntos, criar regras, caminhos, né, se organizar para gerar esses melhores soluções para a gente. Então, mais uma vez, só agradecer mesmo, dizer que, como uma aceleradora da cidade, né, a gente já vem há bastante tempo trabalhando inovação e cada vez mais a gente entende que a tecnologia ela está em tudo, né, e na nossa maior capacidade de fazer e de entregar. E agradecer vocês, especialmente como empreendedores também, assim como sou, assim como a Ju também né, porque é assim que eu admiro muito, né, a energia empreendedora, porque ela é uma energia de abertura de caminho, de construção, né, de criar novas oportunidades, e só quem vive sabe o desafio que é, porque empreender é errar todo dia, muitas e muitas vezes, para encontrar pequenos acertos. Nesses pequenos acertos que vão ajudar a gente a entender um pouco o novo caminho, mais um monte de erros, mais um pequeno acerto, e só depois de muitos erros a gente começa a ter mais acertos. E esse momento ele é incrível. Então, agradecer mesmo pela oportunidade de estar com vocês e a minha admiração também como empreendedor, de enxergar outros empreendedores e pessoas que estão fazendo, transformando a nossa cidade. Obrigado. Está encerrado, então, pessoal, o nosso painel Meio Ambiente, Cerrado e Ocupação Sustentável do território aqui da nossa cidade.
Então, aqui representando Hakacity, Guará, Mutirão, Cidade Inteligente, segue a gente, participe da nossa pesquisa de diagnóstico do território. E agora com vocês, Clube do Blues.